exaltado, reverenciado entre as nações, seja sempre o nome do Senhor. Eu não sei se você pode aí levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, eu creio em ti. Amém, querido? Amém. Você crê de verdade? Amém. Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu queria agradecer, louvar a Deus pela vida de todos aqueles que nos honram com a sua presença, estando aqui na casa de Deus, na casa do Senhor. E com certeza você fez a escolha certa. Você está no lugar certo, diante de um Deus certo. E com certeza esse Deus vai falar ao teu coração, vai fazer uma obra na tua vida. E com certeza você vai sair dali por aquelas portas e vai dizer: eu já tenho uma solução para o meu problema, eu já tenho uma vitória, eu já tenho uma conquista, eu já tenho uma cura, eu já tenho um milagre, eu já tenho, porque, querido, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Amém. Eu não sei se você está conseguindo ouvir a palavra. Aleluia. Ele é poderoso. Amém. Glória a Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos. Aleluia. E além daquilo que pensamos. Eu creio nesse Deus. Amém. Vai falar conosco nessa noite. Amém. Eu, com certeza, por mim mesmo, não conseguiria falar nada. Mas Ele vai falar comigo, vai falar contigo, além daquilo que Ele já tem falado aqui nessa noite. Amém? Amém. Antes disso, eu queria que você se colocasse de pé mais um minutinho. Eu queria pedir para o nosso irmão Araújo está aqui, cadê ele? Para falar isso aqui. O Araújo. Nós queremos estar orando. Aleluia. Eu sou localizo Araújo, eu estava aqui agora há pouco, não sei se precisou ir embora. Mas nós estamos diante de uma oportunidade. Eu vou repetir que talvez você não me entendeu. Nós estamos diante de uma oportunidade. Amém. Nós já estivemos agora há pouco diante de uma oportunidade de ser usados por Deus na vida do Caio, na vida do Michel, né? Você crê que você foi usado por Deus? Amém. Amém. Porque Deus deu autoridade para a igreja. Ele teve uma emergência, ele teve que ir embora. Mas assim como, querido, nós aqui usamos aquilo que Deus nos deu, quem crê que foi Deus que deu? Amém. Autoridade, querido, quem conquistou, quem tomou, autoridade quem resgatou, foi o teu Senhor. Mas Ele, como não é mesquinho, Ele entregou essa autoridade a você. Aleluia. E quando você usa essa autoridade, você está valorizando aquilo que Ele te deu, amém? Então nós vamos usar mais uma vez aquilo que Ele deu para a igreja. Nós somos a igreja, Ele revestiu a igreja de poder, de autoridade. Então usa agora essa autoridade que Ele te deu aí, como igreja, e coloca a vida do Caio, filho do Araújo, e da nossa irmã Ana Maria. Deus está fazendo uma obra linda na vida do Caio. Nós estivemos lá essa semana, eu estive num dia, o evangelista Marcos Cabelo esteve no outro dia lá, e Deus está fazendo uma obra linda, e essa obra vai ser muito mais linda ainda, porque nós vamos, como igreja, estar orando agora, para que os céus se movam agora em favor dessa vida. Amém. Amém. Pai, nós nos reunimos em Teu nome, e é nesse nome que nós cremos e colocamos diante desta pequena simulação, colocamos o poder, colocamos a autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, para que esta causa, para que este Senhor, ó Pai querido, problema que momentaneamente está acometendo o Caio, ele caia por
milagre será feito. Aleluia. E o teu nome será glorificado. Aleluia. Visita o Caio agora, Pai, onde quer que ele esteja, Em Senhor, nome de Jesus. e faz uma grande obra no nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. E amém. Todo teu lugar aí, querido, em nome de Jesus. Eu quero ser bem objetivo, até porque eu vou brigar com a minha voz aqui, mas Deus vai fazer. Eu vou repetir para você me entender. Deus vai fazer. Amém. Deus vai fazer. Ele sempre fez. Agora eu queria colocar você diante de algo. Se eu for pegar, abrir a minha Bíblia aqui, onde está marcado aqui, ó. Aí você vai ver que está em 1 Reis 17. Antes da gente ler o 1 Reis 17 de novo, você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Mas eu preciso colocar para você o que você precisa e eu também entender nessa noite. Muitas vezes acontece assim. Você ouviu aqui como eu também ouvi. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Deus tem os 5 ministérios. Assim como tem 5 problemas lá, Deus pode colocar um dos ministérios em cada um dos problemas. Você ouviu isso aqui? Amém. Então Deus tem 5 ministérios. Eu vou falar sobre um. Vou falar sobre um desses 5 ministérios. E como esse um desses 5 ministérios, ele age muitas vezes, não que os outros sejam melhores, piores, não. Mas Deus sabe trabalhar, querido, como corpo, como é corporativo. Deus usa igreja. Deus não deu autoridade e poder para uma pessoa só, Ele distribuiu entre o corpo. E Deus usa também o ministério profético. Eu vou falar sobre o profeta aqui nessa noite. Vou falar sobre uma unção profética. Eu vou falar sobre algo que o profético pode fazer na tua história. O que o profético pode fazer na tua situação. O que o profético pode fazer na tua necessidade, como da viúva de Sarepta. Mas eu queria só, assim, fazer aqui um pequeno alicerce, bem rápido, por causa até a questão da ceia. E aqui, querido, em Juízes, capítulo de número 6, para me te colocar dentro de uma história aqui, dentro de um contexto, para me te ajudar, se é que eu posso assim fazer, falar, mencionar, a entender o que Deus quer falar conosco. Eu não tenho dúvida, irmãos. Se você falasse, pastor, o senhor tem 1% de dúvida que essa é a direção do Espírito Santo, eu vou falar para você, nem 1%. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. E Ele vai falar. E não só vai falar, como você vai entender. Juízes capítulo 6. Eu queria que você atentasse, por gentileza, ao versículo 7 e 8, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa da adversidade, por causa do problema, por causa da situação adversa que eles estavam enfrentando, por causa que eles mais não conseguiam vencer a situação estava vencendo eles, porque eles plantavam, mas não colhiam, porque eles tinham, mas estavam sendo saqueados, porque eles tinham que esconder as suas coisas, porque eles tinham que pegar o seu trigo e colocar no lagar, porque eles perderam a liberdade, porque eles estavam ali apavorados e não sabiam mais o que fazer. E tudo isso, querido, era o que representava os midianitas. Então, quando o cerco, quando a situação se agravou, quando eles não sabiam mais o que fazer, quando eles já tinham a todo custo tomado ali, com o seu próprio esforço, pega isso aqui, esconde ali, pega aquilo lá e traz para cá, remonta aqui, ajusta ali, remenda ali, vamos tentar. E os midianitas estão lá, e os midianitas está lá, os midianitas prevalecendo, os midianitas dominando, os midianitas ali massacrando. Não aguento mais! Começa a clamar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa do problema, por causa dos midianitas, versículo 8, enviou o Senhor
Foi um profeta. Diga para o seu irmão, enviou o Senhor um profeta. É nessa hora, querido, que muitas vezes a gente se depara com essa situação que eu quero passar para você de forma bem objetiva. Afinal de contas, você é muito inteligente, você é crente. Só pelo fato de você estar aqui, você já é muito inteligente. Então você vai entender. Então muitas vezes, irmãos, todos nós queremos, que Deus se mova através de algo que nós cremos muitas vezes que Ele vai se mover. Da forma que muitas vezes nós achamos que Deus pode fazer, e Ele pode. Porque Ele é Deus, Ele é soberano em tudo que faz. Mas nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente pensa que Ele vai fazer. E aqui, querido, eu creio aqui, sabe, que talvez esse povo, assim como depois de Gideão, ele junta 32 mil homens, eles queriam vencer essa situação na força, no braço, no exército, sabe, no poder bélico, na capacidade militar. Eles queriam dar uma resposta ali, de alguma forma, de esmagar aquele adversário. Mas não foi assim que Deus fez. Tanto é que eles ajuntaram 32 mil, depois Deus só permitiu que eles fossem com 300. Mas o que me chama a atenção, irmãos, aqui, é que o profético, ele vai sempre trabalhar com o teu fundamento e com o meu fundamento. Ele vai trabalhar com o teu entendimento e com o meu entendimento. Ele vai trabalhar muitas vezes na contramão. E saiba de uma coisa, sempre o profético vai te confrontar. Você não vai gostar. Vai ser algo, querido, que você muitas vezes vai odiar. Porque você vai esperar uma ajuda. Fala, nossa, eu fui lá querendo receber uma oração, pensando que ele ia... Eu levei foi uma cajadada. É o profético. Mas fala para o teu irmão, mas com tudo isso o profético é de Deus. E o profeta chega ali, irmãos, e ele assim diz o Senhor: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e eu vos dei, sabe, eu eliminei os vossos adversários, dei a sua terra, e eu disse: não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Então ele começa a trabalhar o porquê que a situação ali está prevalecendo. Mas dentro da situação que muitas vezes começa a prevalecer contra a tua vida e contra a minha, vem essa situação, porque chega o profeta, coloca o cenário, e em seguida o anjo do Senhor chega e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. 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 Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? O que é feito dos milagres que os nossos pais contavam? Agora, o Senhor nos abandonou. Agora, o Senhor nem se importa conosco. Agora, olha o que está acontecendo aí. Vai nessa tua força, e tu livrarás. Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. Sabe, querido, aqui, se o profético não trabalha o fundamento, a pessoa vai se sentir realmente, isso que está ali, o fundamento dela está totalmente errado. E ela está achando até que é Deus que está abandonando, que é Deus que não está ligando, que é Deus que não está vendo o que ela está passando. Assim como naquela tempestade, assim como em meio àquela tempestade, o Senhor Jesus estava ali, dormindo. Os discípulos viram para ele e falam assim: não te importa que perecemos? O profético vem muitas vezes, irmãos, e ele confronta, ele faz com que você tenha que ter uma atitude. Diga para o seu irmão assim: o profético, ele vai fazer com que você tenha uma atitude. E quando, querido, esse homem ficou brincando com Deus, não aconteceu nada. Não, mas eu não sei o que, mas não sei o que. Não, mas não sei o que, mas não sei o que. Não, mas não sei o que, mas não sei o que. Não. Agora, quando a palavra do Senhor diz que realmente Deus falou para ele: toma o boi do teu pai, vai lá e destrói isso, vai lá e arruma aquilo, vai lá e faz isso, depois você faz aquilo. E ele fez conforme Deus ali pediu para fazer. No versículo 34, ele trocou ali a chofar e teve uma grande vitória. Deixa eu passar um negócio para você, querido.
como que funciona mais ou menos o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. A palavra vai fazer em muitas situações com que você, eu, nós, sejamos literalmente confrontados no nosso entendimento. Literalmente, confrontados na nossa razão, confrontados. Eu vivi isso e, se possível, vou contá-lo aqui. Mas imagina você ou você está passando por uma situação como a mulher samaritana. A mulher samaritana, diferente de todas as outras mulheres, ela não podia, pelo próprio entendimento dela, ir apanhar água no mesmo horário que as demais. Porque todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo conhecia a história dela. Todo mundo, sabe, já sabia que tipo de mulher era ela, que tipo de relacionamento ela já tinha tido. Então ela fez mais ou menos como o Gideão, malhando trigo no lagar. Eu não vou buscar água no horário que todo mundo vai. Está resolvido o problema. Sabe o que é isso, irmão? São os remendos gospels, que a gente vai arrumando, remenda aqui, vai ali, esconde na caverna, faz alguma coisa. Ei, mas Deus tem uma palavra para mim e para você aqui nessa noite. E essa mulher então também se vira, remenda, vai, já que eu não consigo, já que eu não sou aceita, já que parece que, sabe, todo mundo me olha torto, então eu vou em outro horário. Mas, enfim, ela ia buscar água. Mas o profético um dia cruzou o caminho dela. Todo mundo vai para a cidade procurar comida ali, os discípulos, Jesus fica e fala, não, mas se é essa hora que ela está aqui apanhando água, é essa hora que eu tenho que conversar com ela, é essa hora que Deus vai falar contigo aqui nessa noite. Sabe? E ela vai lá, e ele começa a travar ali uma situação, me dá água, te dou água, me dá água, te dou água, que não tinha nada a ver com a história. Era só um pano de fundo. Mas quando ele fala assim, eu tenho uma água para você que você nem precisa vir aqui mais buscar. Ela falou, pô, é essa água que eu tenho. Essa água que eu preciso. Não vou nem precisar voltar mais aqui. A minha vergonha vai. Eu não vou ser mais humilhada. Ninguém mais vai me questionar. Só que o profético trabalha com fundamentos. E a sede dela jamais seria saciada se ela não resolvesse o seu problema conjugal. O problema dela, querido, era casamento, era relacionamento. E o profético, irmão, ele coloca o dedo na ferida. Me dá dessa água, então chama o teu marido. Peraí, nós estamos falando de água ou de casamento aqui? É água o negócio de Jesus, não é curso de casais. Mas a sede daquela mulher, querido, é porque ela não se identificava, ela não conseguia se realizar, ela não conseguia, sabe? Ela não conseguia êxito nos seus relacionamentos. Imagina você, a hora que ela fala, mas eu não tenho marido. Jesus vira para ela e fala, isso você disse com verdade, porque você já teve 5, e esse que você está com ele agora não é o teu marido. Fala para o seu irmão, isso é o profético. O profético não é esse que te falo, é esse que te digo. A partir de hoje as portas vão se abrir na tua vida e você vai cantar o hino da vitória. Você é pataquada, irmão. O profético, ele trabalha com fundamentos. Vai e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Isso você diz com verdade. Mas, querido, a situação dessa mulher nunca mais foi a mesma. Você não está me entendendo. A situação dessa mulher nunca mais foi a mesma. Agora, ela simplesmente poderia recuar. Ela simplesmente poderia não aceitar. Ela simplesmente poderia, assim como Gideão, foi para lá, foi para cá, vem para lá, vem para cá. Mas quando Gideão ouviu a direção, a palavra profética, e entrou no raio de ação da palavra, Gideão viu uma grande vitória, os midianitas sendo derrotados, e o nome do Senhor foi glorificado. Aquela mulher se tornou, querido, uma grande missionária, porque de fato ela ouviu a voz do profeta, quando ela disse assim, vejo que és profeta. Ela reconheceu a voz profética, ela colocou ordem na sua casa, e você vai ver a história dessa mulher depois desse tempo. Aqui em 1 Reis, que nós já
ouvimos aqui nessa oportunidade, deixa eu passar algo para você aqui que eu quero caminhar um pouco. Coloca para mim, por favor, 1 Reis 17. Agora acompanha comigo aqui, irmão, com cabeça normal, não precisa nem ser crente agora. Deus sabia ou não a situação dessa viúva? Deus é onisciente ou não? Agora Deus sabe que o profeta está lá no Querite. Deus sabe todo o plano ali, tudo que está acontecendo. Deus conhece a batalha espiritual ali entre Baal e Deus, sobre quem dá chuva, quem não dá chuva. Deus sabe de tudo isso. E Deus falou, eu vou te sustentar. Você devia pegar essa palavra. Ou Deus não prometeu te sustentar? Eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. Eu vou suprir as tuas necessidades. E chegou um tempo que isso tinha um endereço, Querite. Mas chegou um tempo que o Querite se secou. Agora, Deus conhecia ou não a história dessa mulher? Conhecia. Então Deus vai enviar o profeta lá, onde há um problema. Deus vai enviar o profético aí no teu problema nessa noite. Deus enviou, amado, sabendo que essa mulher estava passando por necessidade. Deus fala para o profeta assim, eu estou preparando uma viúva para te sustentar. Fala para o teu irmão, Deus não é sarcástico, irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tua situação financeira. Mas Deus vai te usar para sustentar a obra dele. É só você entender o profético. Deus pode te usar, irmão, para você ser um sustentáculo da própria obra dele. Deus pode te usar. Mas, querido, ele escolhe, ele opta. Sabe, muitas vezes pegar um Davi para derrubar um gigante. Ah, pastor, então Deus vai levantar aí o Bill Gates, Deus vai levantar aí o dono da não sei o quê, um cara muito rico, irmão, Deus pode até fazer isso. Mas Deus, ele sabe, ele se compraz em pegar as coisas simples, humildes, para confundir as sábias. Ele sabe, ele quer pegar muitas vezes o pequeno para confundir o grande. E ele toma uma viúva. Só que ele envia o profético lá. Sabe, a viúva está lá passando por uma luta, e a viúva está pensando que vai morrer. A viúva está pensando que a partir daquele outro dia não passa. A viúva fala, agora basta, eu não tenho mais nada, a minha situação é crítica, é caótica, eu não sei mais como me virar em meio a todo esse cenário. Está na hora do profético agir. Está na hora do profético agir. Então Deus vai enviar, querido, muitas vezes, diferente do que nós pensamos. Deus vai enviar uma direção profética. Foi o que aconteceu aqui. Olha lá. Então Elias, o tisbita dos moradores... Não. Vamos no ponto certo. No 8, por favor. É aí mesmo, é no versículo 8. E é tremendo, irmãos, que isso está acontecendo literalmente aqui nessa noite. Você vai entender daqui a pouco. Isso está acontecendo literalmente aqui nessa noite. Porque... tem um tempo atrás que as pessoas iam buscar o profético. E recebia tanta profetada. Mas, querido, o profético Deus envia até você. Quando Deus quer falar contigo, Ele vai até onde você está, irmão. Ele envia alguém para falar com você. Ele vai falar com você hoje. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. E habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, querido, foi o profeta que foi até o problema. Foi o profeta que foi até o vale de ossos secos. E lá no meio do vale, Deus então levanta o profeta. Coloca a palavra na boca do profeta. E aquele grande exército se levanta. Deus vai levantar vidas aqui nessa noite, casamentos aqui nessa noite. Deus vai levantar finanças aqui nessa noite. Deus vai te curar aqui nessa noite. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la,
ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Você já ouviu a história? Porém, ela disse, olha o fundamento, irmão. Olha como que Deus precisa trabalhar fundamentos. Porém, ela disse, sempre tem esse porém. Muitas vezes Deus, Ele vai chegar até você, até mim, até nós, e vai falar assim: quer ficar curado? Mas eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Quem está falando de tanque? Sabe, é o caso aqui. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhes disse: não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele o primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E ela foi, diga comigo, e ela foi. Não, me ajuda aí, diga assim: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Deixa eu passar algo para você aqui, irmão, com todo carinho. Não estou aqui fazendo comparativo, não estou aqui, sabe, mas o que acontece, irmão? O povo que estava passando por fome lá no Egito, o povo começou a pegar ali as suas coisas, e pela falta de pão, o povo ia lá e não tinha mais dinheiro para comprar o pão. Aí o povo deu o seu gado, o seu rebanho, as suas ovelhas, a sua terra, e acabou o pão de novo. E o povo vai lá e fala: olha, como é que faz? Não tem mais dinheiro, não tem mais gado, não tem mais pão, não tem mais nada. Sabe o que acontece, irmão? Quando você não trata do problema, você só ameniza. Quando você não trata o fundamento, você pode, assim como um bom evangelista, um bom pastor, um bom diácono, não estou dizendo, querido, que isso é errado, mas pastor, não era caso de estar fazendo isso, era caso de arrumar uma cesta básica para a viúva. Não era, irmão. A cesta básica ia acabar. É a água que Jesus falou para a mulher: ó, essa água que você está falando aí vai acabar, vai voltar a ter sede de novo, eu tenho uma água diferente que você precisa. Você não está entendendo. Então, querido, vamos juntar aqui 10 cestas básicas para a viúva. Vai acabar. Vamos juntar 20 cestas básicas para a viúva. Vai acabar. O profeta não faz isso, irmão. O profeta trabalha o fundamento. Ele trabalha a causa para que haja, sabe, resposta nos efeitos. Ele trabalha a raiz para que se manifeste a cura nos galhos e na folhagem. Então o que essa mulher precisava aqui, irmão? Voltar a entender o que é primícia, o que é primário. Tudo que abre a madre é de Deus, tudo que é primeiro tem que ser para Ele, irmão. A partir do momento que eu começo a entender que se eu der o que é dele, vai faltar o que é meu, eu estou na contramão. Meu entendimento está errado, meu fundamento está errado. Eu começo a viver uma vida de situação em situação, de adversidade em adversidade. Senhor, eu só não entrego o que é teu, porque eu estou com medo de faltar o que é meu. Vai faltar. O profeta chegou ali para mudar o entendimento e dizer: olha, se você crê na palavra de Deus, você faz primeiro para Deus, e assim te diz o Senhor, o que é teu vai ser abençoado e não vai faltar. Então muitas vezes, irmão, agora imagina você com cabeça normal. É fácil muitas vezes estar aqui falando, não, se coloca no lugar da viúva, irmão. Ela teve que ser confrontada no seu entendimento e obedecer a palavra profética, se mover pelo profético. Eu vivi isso, não é fácil, vou dizer para você aqui. Eu me preparei para ir para o Rio de Janeiro, Morre Cerulo. Quem conhece aqui o profeta Morre Cerulo?
Tem mais gente. Morre Cerulo estava no Brasil. Eu fui para o Rio de Janeiro. Eu era integrante diretor da Donep aqui. E eu estava, querido, numa situação que eu já contei aqui, de uma dívida de próximo de 100 mil reais. Em meio a tudo aquilo ali que eu estava vivendo. E eu comecei a falar primeiro para Deus: Senhor, eu não posso ir, eu não tenho como ir. E tudo que acontecia era para mim ir. Mas não vou, não dá, eu vou esperar, o ano que vem eu vou. E Deus falando comigo: vai. Agora, sabe o que era a minha maior dificuldade de ir? Vou dizer para você, talvez orgulho. Por quê? Porque eu sempre gostei de ofertar. Eu sempre gostei, sabe, de realmente ser ofertante. E eu sei que se levantam ofertas substanciais ali. Porque é muito caro para se organizar. Imagina, traz Morre Cerulo, traz Cindy Jacobs, traz... a maioria desse pessoal que depois começou aqui no Brasil se destacar foi a Donep que trouxe. Miles Monroe e tantos outros homens de Deus aí, tudo a Donep que trazia. Benny Hinn, quem trouxe primeiro, várias pessoas, era a Donep. E tá eu, não vou. Falei, eu vou lá, vai levantar a oferta, todo mundo está ofertando, eu vou ficar lá assim. O pessoal vai estar me vendo lá, que eu não estou ofertando. Não vou passar essa vergonha. A mulher samaritana, irmão. Quem está comigo até aqui? A mulher samaritana não queria ser vista, não queria ser vista ali sendo humilhada. Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Quem você acha que venceu? Fui. Só que eu fui totalmente armado, dizendo assim: Senhor, amém. Só que, viu a mulher lá? Só que, eu sei que vai ter momento de oferta, e eu não posso ofertar. Eu não posso ofertar. O senhor sabe o que eu estou vivendo? O senhor sabe a situação que eu estou passando? O senhor sabe como é que está as minhas contas? Eu não devia para ninguém, irmão. Tinha limite de banco. Não era dívida que ia bater na minha porta. Limite no banco. Então eu lá. Aí o Morre Cerulo vai levantar uma oferta. A primeira. Aí conta, vai um abençoado do empresário lá, conta um negócio lá de 200, 300 mil, conta um negócio de sei o quê, conta uma situação que reverteu de não sei quantos mil. Eu só olhando ali no meu canto. Aí, vocês que não sabem o que eu estou passando. Aí o Morre Cerulo vai falar de dinheiro. Aí a hora que ele fala de um clube, a Donep faz muito clube de valores. A hora que falou de alguma coisa lá, eu falei: Senhor, o senhor sabe que eu não posso ofertar. Nós já conversamos sobre isso. Olha que autoridade. O senhor virou para mim assim, querido. Virou para mim, não. O senhor falou muito forte comigo assim, ó. Você vai ofertar 3 vezes mais do que o irmão que está do seu lado. Escuta aí. Segura aí, como diz o Carlos Alberto. Segura aí. Só estou costurando um pano aqui. Só um paninho de fundo. Você vai ofertar 3 vezes mais que o teu irmão que está do seu lado. Irmão, aí eu falei assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Só não perguntar para ele. Fechou a conta. Passou a régua. Querido, Dr. Rubens de Caires. Cara linguarudo, não perguntei nada para ele. Ele vira para mim, irmão, instantâneo. Isso aqui, irmãos, diante de Deus, não é coisa de 10 segundos, não. É instantâneo, sabe? Não é assim depois de 1 minuto. Não, tudo isso aqui se passou em segundos. Senhor, o senhor sabe que eu não posso ofertar. Você vai ofertar 3 vezes mais que o teu irmão que está do seu lado. Eu não vou perguntar para ele: irmão, o senhor está falando para eu ofertar 1000. Quase que eu viro para ele, mas não te perguntei nada.
Mas aí, irmão, não ficou só nesses 3 mil. O que eu fiz? Mandei o cartãozão, pus os números lá. 3 mil a mais, 3 mil a menos. Passou, irmãos, outro tipo de oferta lá, veio outra questão que eu tinha que ofertar mais 3. Estamos juntos aqui ou não? Só que o que aconteceu, querido? Naquele mesmo ano, é o testemunho que eu conto aqui, que não foi paga, não só pagou toda aquela dívida de 100 mil, como sobrou 25 mil para me comprar um carro zero para minha esposa no final do ano. Mas a palavra profética, irmão, você entra nela ou você recua. Porque a mulher, ela podia ter recuado. A viúva podia ter falado, você está brincando comigo. Eu pensei que você tivesse vindo aqui para me ajudar. O Gideão, ele podia ter feito isso. Tem situação que se a gente não prestar atenção, a gente vai entender que parece que Deus realmente, Ele não está se importando com o que eu estou vivendo. Não, irmão, Deus vai colocar você de volta no fundamento correto, porque você foi feito para viver por fé e não por vista. Quando você começa a olhar para a tua situação, e você começa a dizer, não dá, não posso, não consigo, você está na contramão daquilo que você foi chamado a ser, que é, tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor dará ordens aos seus anjos, o Senhor estará à minha frente, desentortando, abrindo portas, o Senhor vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que muitas vezes o nosso entendimento, ele vai estar totalmente, sabe, dessa situação de muitas vezes a gente, imagina você como que o profético funciona. Vou simplificar. Está alguém aí no meio do culto, no meio da congregação, e quando a pessoa tem alguma coisa que ela se envergonha daquilo, quem gosta de mostrar alguma coisa que provoca vergonha? Alô? Aí Jesus está no meio da sinagoga. Eu vou usar o Serginho ali, que o Serginho depois eu acerto com ele lá, tem mais liberdade. Depois. O Pato não está aqui perto hoje, está lá no fundo. Ó. Jesus está no meio da sinagoga, querido, ministrando, ele fala assim, fica em pé aí no meio. Levanta aí, Sérgio. Querido, o que faz quando está pregando assim, fala, fica em pé aí no meio? O que as outras pessoas fazem? Aí Jesus começa a perguntar para todos os que estão presentes ali, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? É lícito no sábado fazer isso, fazer aquilo? Por quê? Porque tinha pessoas ali para questionar, tinha ali os legalistas, tinha ali os doutores da lei. Então Jesus faz levantar um homem que tinha um problema. Ele tinha uma mão ressequida, ele tinha uma situação, e quando você tem algo ali que realmente, querido, você sabe que aquilo traz algum tipo de vergonha, alguma coisa, é como a mulher, ela não queria estar no meio do povo, ela não queria ser vista. Então imagino eu que a mão daquele homem ficava sempre, aí a primeira coisa, vem para o meio, o cara vai para o meio, se levanta aí, levantou, estende a tua mão. Mas sabe o que aconteceu nesse dia, irmão? Aquele homem foi curado. E todas as vezes que você chega diante da luz, a luz resplandece sobre as trevas, irmãos, e as trevas não prevalecem. Sabe, você, eu, nós, amados, fomos comprados por um bom preço. Deus sabe quem você é. Agora, querido, a diferença é que o Gideão está entendendo assim, Deus me esqueceu, antigamente Deus era bom, dos Deus que os nossos pais contavam, fazia milagre, agora nos abandonou. E Deus, para Deus está falando assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Agora, muitas vezes vai acontecer assim. Você, eu, nós, podemos ter todas as recomendações como Naamã. O Naamã tinha ali, irmão, muitas vitórias.
O Naamã tinha um currículo invejável. O Naamã podia dizer, através da minha vida, quantas batalhas já foram ganhas. Através, sabe, da minha gestão, através do meu comando, sabe, o exército do rei da Síria já conquistou muitas regiões, já tomou muitas batalhas, já teve. Mas quando esse cara ia comemorar suas vitórias, ele chegava no momento que era ele e o espelho. Ele se deparava com a sua lepra. Ele sabia que ele tinha um problema, só que ninguém podia ver, ele estava ali como um general. Rapaz, você viu o que aconteceu naquela batalha? O que aconteceu? O Naamã? Só que ele mesmo sabia que tinha algo lá, irmão, que incomodava ele, que inquietava ele, que tirava a paz dele. E ele ficou sabendo que tinha profeta. Ele ficou sabendo que tinha um profético. Ele ficou sabendo que em Samaria tinha um profeta. E ele, então, preparou tudo ali. Carta de recomendação, o rei enviou, envio diplomático. Tá tudo certo, eu tenho dinheiro para pagar, eu sou o Naamã, eu sou o fulano, sabe? Mas querido, Deus não trabalha em superfície, Deus trabalha na raiz. E quando ele chega lá, pensando que ele vai receber uma simples oração, o profeta não faz isso, irmão, o profeta trabalha o fundamento. Eu vou receber uma oração aqui, volto para casa, dou lá alguma gorjeta para o profeta. Está tudo dominado. Aí o profeta manda só um recado. Nem vai falar com o homem. Manda um ajudante, fala para esse Ciro aí, descer lá no Jordão 7 vezes. O profético muitas vezes vai confrontar o teu e o meu entendimento. Está comigo ainda? O profético muitas vezes, querido, vai fazer algo que você não gosta, só que vai te curar, só que vai te libertar. Então, querido, quando aquele homem foi confrontado no seu próprio orgulho, não vou, não é, mas eu pensava, o sistema de crença, o sistema de valores, os meus rios são melhores, a minha terra é melhor, as águas que eu tenho são todas melhores do que essas, eu pensava que ia ser assim, eu pensava que ia ser assado, e ele foi com indignação. Mas quando ele foi arguido ali pelos seus próprios ali, se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não faria, quanto mais que ele te pediu só isso. E ele foi e aceitou, sabe, aceitou a direção da palavra e foi lá no Jordão e houve um grande milagre, houve uma grande cura. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, eu quero fazer algo aqui para a gente orar e tomar ceia. Eu não quero de forma nenhuma, quem sou eu para ficar instigando algumas pessoas? Mas tem pessoas com medo aqui. Tem pessoas aqui com situações que a palavra já veio para você como veio para Caim. Escuta isso da parte de Deus. Porque Caim, ele teve a oportunidade de não matar o irmão. Porque quando houve a situação ali, Deus ele antecipa. Como Deus está antecipando para algumas pessoas aqui. Principalmente sobre dízimos e ofertas. Principalmente sobre dízimos e ofertas. Mas naquele contexto, a palavra do Senhor veio para Caim e fala assim, olha, se você proceder bem, haverá aceitação para ti. Todavia, se você proceder mal, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas compete a você, cabe a você dominá-lo, antes dele matar o irmão. Mas acontece, irmão, que essa palavra veio, e ele não agiu a palavra. E mesmo com a direção de Deus, com a palavra de Deus, ele foi lá e matou o irmão. Então tem vezes, irmão, que você está tão disposto a fazer algo, que você sabe que não é aquilo que Deus pediu para você fazer, que aquilo está lá, querendo te dominar. O teu desejo será contra ti. Mas cabe a você dominá-lo. Quando eu encontrar ele, eu vou falar umas verdades para ele. Eu vou falar isso, falar aquilo, vou fazer aquilo outro lá. Ó, não vai ficar barato não, vai ser assim, vai ser assim. Eu não perdoo de jeito nenhum, ó, acabou, para mim não tem mais conversa, querido. Isso é o entendimento que muitas vezes tem que ser confrontado.
E o profético chega aí muitas vezes e fala: volta lá, chama o teu marido, desce no Jordão. Agar, volta lá na casa de Saraí e se humilha, porque depois disso eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Então tem muitas coisas, irmãos, que Deus já falou contigo o que você tem que fazer. Assim como Ele falou com a viúva, Ele falou com a samaritana, assim como Ele falou com Naamã. Naamã jamais seria curado de lepra se Naamã não segue a palavra profética. Então tem situações financeiras aqui, irmão, que Deus está esperando de volta você dar o que é primeiro para Ele. O primeiro é sempre dele, irmão. Quando eu tiro, sabe, o que é primeiro, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor para mim não é prioridade, o Senhor para mim não é, o Senhor é resto, o que sobra, se sobrar, e aí a pessoa entra em parafuso. Mas tem situações piores aqui que é medo, medo, e a palavra que foi dita aqui não só uma vez, foi: não temas, não temas. Pastor, eu estou realmente com medo. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou realmente escondendo. Eu estou tentando me mostrar forte. Eu estou tentando, ter aqui uma aparência que não, mas eu estou com medo. Eu estava, irmãos. Não foi fácil eu entregar aqueles 3.000. Não foi fácil eu entregar depois mais 3.000. Mas uma coisa eu te falo, irmão, talvez eu teria quebrado literalmente naquele tempo, se eu não tivesse ouvido uma palavra profética. Se coloque de pé. Eu quero aleluia. E o tremendo de tudo isso? Às vezes fala: vamos fazer um apelo aqui agora. E nesse apelo vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro lá. A palavra por si só, querido, ela se cumpre a partir do momento que eu vivo a palavra. A partir do momento que eu, na realidade, coloco a palavra em prática. Não apenas ouço a palavra. A fé sem obras é morta. Mas quando eu estou, na realidade, tomando uma atitude. Imagina isso, uma guerra muito grande. 3 exércitos contra Josafá. 3 exércitos contra Josafá. Ele convoca a congregação. Começa a orar, começa a buscar, E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 16. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E Jaziel disse assim: diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande luta que vem contra vocês. E há uma direção: amanhã vocês vão descer, vocês vão fazer assim, vocês vão preparar. Todos os salmistas, eles vão se posicionar à frente da batalha. Vocês vão rodear uma vez as muralhas, vocês vão rodear 2 vezes, vocês vão rodear 3, vocês vão rodear 4, vocês vão rodear 5, vocês vão rodear 6, vocês vão rodear 7. No 7º dia vocês gritam que tudo vai cair, irmão. Ninguém ora por ninguém. A palavra profética se obedece, irmão. Então eu não sei o que é que está tirando o seu medo. Eu não sei se há coisas que você tem que realmente resolver com o seu marido, com a sua esposa. Eu não sei se por alguma situação de orgulho você não busca ajuda para se libertar dessa situação que você sabe que você tem que viver escondendo. Pastor, eu não aguento mais ficar escondendo esse meu pecado. Tem pessoas aqui para te ajudar. Pastor, eu estou vivendo uma situação caótica. Talvez você precise mergulhar nesse Jordão, deixar o orgulho,
e procurar ajuda. Passar por uma libertação, tem pessoas aqui para te ajudar. Pastor, eu tenho vício em tal área e eu não consigo viver sem isso. Você consegue, irmão. Há uma palavra de Deus sendo liberada para você, busque ajuda. Não aceite mais viver isso. Pastor, eu de fato, tem um bom tempo que eu não consigo mais dizimar nem ofertar. Querido, eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Eu não creio que o profeta estava preocupado ali com o pequeno bolo que a viúva podia dar para ele. Mas o profeta que é profeta, ele está interessado na restauração. De ver aquela viúva de fato se levantar para fazer algo novo. Para ser de fato uma pessoa com mentalidade nova. Eu quero orar sim. Mas eu quero desafiar você. Não deixe essa palavra se perder. Vai, chama o teu marido. Dependia da mulher tomar uma atitude. Desce no Jordão. Dependia de Naamã tomar uma atitude. Traz primeiro para mim um pequeno bolo. Dependia da viúva tomar uma atitude. Coloca o louvor em frente ao exército na batalha. Dependia de Josafá tomar uma atitude. Eu não sei que atitude Deus está pedindo para você nesse tempo. Mas não aceite mais pegar o teu trigo e malhar no lagar. Não aceite mais ficar como o homem da mão ressequida, escondendo aquilo que Deus quer curar. É tempo, querido, de estarmos de fato nus, patentes, notórios diante de Deus. Deus quer fazer uma grande obra. Deus quer te levantar como um testemunho poderoso nessa terra. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer te colocar de volta no lugar de honra. É uma atitude, irmãos. Eu poderia ter dito não ali no Rio de Janeiro e ter de fato fracassado. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, assim como tem de nós nessa noite. Eu vou orar sim, mas a minha oração vai ser um pouco diferente. Não vou te chamar aqui à frente. Não quero te envergonhar, não quero me envergonhar. Mas, querido, não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Pastor, eu estou namorando errado. Eu estou vivendo uma vida de casado sendo solteiro. Eu estou tudo bagunçado. Querido, Jesus está às portas. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar. Coloca a tua casa em ordem, diz o Senhor. Coloca a tua casa em ordem. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu não quero fazer, ó Pai querido, aqui, Senhor, ó Pai querido, um espetáculo de trazer o povo aqui para ver, ó, que será que aquele ali tem, que será que aquela outra está fazendo. Não, Senhor. Mas eu quero que essa palavra, Senhor Deus, ó Pai querido, assim como fez diferença na vida, Senhor, de Gideão, na vida, Senhor, da viúva de Sarepta, na vida, Senhor Deus poderoso, de Naamã, na minha vida, e Senhor, ela, Senhor Deus, ó Pai, pode fazer diferença, como fez na Samaritana. Meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, não seja mera informação, mas ela seja, Senhor Deus poderoso, Pai, de fato colocada em prática, e que o Senhor seja tremendamente glorificado, ao restaurar, a levantar, a curar, a estabelecer, ó Pai, algo poderoso na vida da Tua igreja. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais. E eu te peço, Senhor Deus poderoso, opera, Pai, grandes milagres, no nome de Jesus. Amém, querido? Queria chamar aqui os pastores, os obreiros. Se assente um minuto aí, por favor.